E as coisas evoluíram de uma forma muito acelerada. Portanto, acho que hoje temos que pensar num amanhã muito mais próximo, daqui a um ano, daqui a 2 anos, porque as coisas estão sempre a evoluir. E eu acho que nesse sentido, nós também temos que parar um bocadinho para pensar como é que nós podemos reestruturar aquilo que é o nosso trabalho de apoio ao empreendedor. Eva Andrade é a convidada deste Voga Talk, mestre em Gestão de Informação pela Universidade de Aveiro, onde trabalha como gestora de Ciência e Tecnologia da UA Coopera, faz parte da estratégia da promoção de empreendedorismo da Universidade. Eva, muito obrigada por estares presente nesta nossa iniciativa. Já fazes parte da mobília da casa, nós convidamos desde sempre para vir ao nosso concurso de empreendedorismo, para vir dar alguma mentoria aos nossos empreendedores e por isso é sempre um prazer receber-te aqui nas nossas instalações. Tu trabalhas com empreendedores e muitas vezes alguns são jovens empreendedores, outros já têm muita experiência profissional. Qual é aqui a diferença de mentalidades entre estes perfis? Os que estão a iniciar e aqueles que já têm alguma carreira profissional? Antes de mais, obrigada eu pelo convite. É sempre um gosto vir a Severo de Voga e ao Voga Park. Hum, Em relação à pergunta que tu me fazes, eu acho que não é tanto a questão da mentalidade. Tu falaste aí da experiência e eu se calhar apontava mesmo a experiência como a principal diferença. Porque quem está a tirar uma licenciatura e tem uma ideia de negócio pode não ter a experiência de mercado, que têm certamente aqueles que já estiveram a trabalhar ou que já criaram uma outra empresa. Portanto, se calhar eu apontava como o principal elemento diferenciador a experiência. Eu lembro-me que a Universidade de Aveiro até participou num programa que era o Erasmus para Jovens Empreendedores. Eu penso que a iniciativa ainda decorre, em que se dava efetivamente a oportunidade a empreendedores, alunos que tivessem uma ideia de negócio, que antes de avançarem com a sua criação da empresa, pudessem ir para um país da Europa, ter uma experiência numa empresa do mesmo setor de atividade. Isto realmente ia-lhes trazer a experiência, ou seja, eles iam estar em contacto primeiro com o mercado de trabalho e daí ver todas as dificuldades e as barreiras que o trabalho pode trazer, mas tinham um contacto privilegiado com o setor de atividade para o qual iriam também trabalhar. Portanto, iriam trazer uma rede de contactos, iriam identificar potenciais parceiros, portanto, essa experiência acho que é o principal elemento diferenciador. Mas isto não invalida que muitas vezes um aluno que não tem qualquer tipo de experiência prévia não tenha mais sucesso na implementação do seu negócio do que quem já teve outras experiências profissionais ou outras experiências de negócio. Não é tanto por aí. Mas acho que quem teve uma experiência prévia tem algum conhecimento que lhe vai permitir, se calhar, não tomar algumas decisões ou não repetir os mesmos erros, porque a experiência também lhe trouxe essa vantagem. Já tens um percurso de 15 anos na área do empreendedorismo. Sentes que os jovens de hoje estão mais dispostos a empreender ou pelo contrário? É uma pergunta difícil, porque infelizmente eu vou ter que dizer que isto é cíclico e eu acho que ainda estamos a atravessar a fase em que temos menos empreendedores. Isto se calhar começou para aí há 4, 5 anos, que fomos sentindo um decréscimo no número de alunos e de empreendedores que nos batiam à porta. E se calhar por vários motivos. Eu não consigo identificar-te uma justificação clara porque é que fomos perdendo empreendedores, mas acredito que o Covid teve também o seu impacto. Muitos projetos morreram à conta da pandemia e se calhar outros que estavam para arrancar ficaram um bocadinho de pé atrás e foram ficando em stand-by e entretanto surgiram outras oportunidades profissionais e o empreendedor acabou por enverdar por outra carreira. Mas também estamos numa fase em que a taxa de desemprego, e felizmente, é baixa. Portanto, eu hoje compreendo que um aluno que termina o seu curso, ou um aluno de mestrado ou doutoramento que possa ter uma bolsa de investigação com um salário interessante, entre isso ou ter que estar a arriscar no seu projeto empreendedor e estar 1, 2, 3, 6 meses, um ano, sem receber um salário ou sem saber quando é que vai receber um salário e ter a oportunidade de ir logo trabalhar com um salário simpático, se calhar também é um dos motivos. Mas eu acredito que isto é mesmo cíclico e tenho sentido nos últimos meses esta tendência outra vez a começar a crescer. Ou seja, temos tido muitos mais pedidos de consultórios de empreendedorismo, que é a nossa principal atividade na Universidade de Aveiro, é o consultório de empreendedorismo, que são as reuniões periódicas que nós vamos tendo com os empreendedores para os ajudar no processo de validação das suas ideias de negócio e tenho sentido que temos tido mais contactos, mesmo aqueles empreendedores que tinham o seu projeto um bocadinho em stand-by na gaveta, estão a retomar esses contactos, portanto acredito que é uma fase e vamos ter aí mais uns anos com muitos empreendedores. Nós aqui no Voga Park já fazemos há 10 anos o nosso concurso de empreendedorismo, Lança o Teu Futuro. Esta é uma iniciativa que fazemos nas escolas. O que é que achas? Qual é o impacto que este concurso traz para a nossa região?
Eu sempre defendi que nós tínhamos que trabalhar o empreendedorismo cada vez mais cedo, cada vez nas camadas mais jovens. Portanto, por isso, o município de Severo de Voga e o Voga Parque estão de parabéns por implementarem esta ação para o ensino secundário. Mesmo na universidade, nós durante muito tempo se calhar estávamos muito focados em quem estava a terminar a sua licenciatura ou a terminar o seu mestrado, que tinha desenvolvido um projeto académico que poderia ter impacto e para ir para o mercado, mas começámos a perceber que também nós temos que começar a sensibilizar os alunos logo nas fases iniciais, para que quando eles cheguem a essa fase de final de curso já tenham pelo menos as ferramentas e as competências que os vão ajudar no processo de implementação da sua ideia. Portanto, também nós começamos a trabalhar numa fase mais a montante, ou seja, participámos o ano passado pela primeira vez no acolhimento dos caloiros, para dar a conhecer também o Centro de Empreendedorismo e a estratégia Step Up. Portanto, eu acho que é uma mais-valia começarmos cada vez mais cedo. E vocês fazem isso muito bem. Portanto, vocês permitem aos alunos do ensino secundário terem um contacto com o empreendedorismo logo numa fase muito, muito prematura. Isso ajuda-os, eu não digo que é só no sentido de dar-lhes as competências para eles irem a um concurso de ideias, embora isso é muito importante, eles também perceberem que têm que ter brio, que têm que trabalhar muito bem para poder apresentar um projeto melhor do que a outra equipa, mas todo o trabalho que é feito até se chegar ao concurso. Ou seja, vocês estão a dar ferramentas e competências que vão ser úteis para estes alunos, quer eles enveredem pelo mundo do empreendedorismo como empresários e a criarem o seu negócio, quer eles vão trabalhar para outras empresas. Portanto, eu acho que nós hoje temos que todos em conjunto, e acho que a Universidade, esta nova estratégia Step Up, a Universidade de Aveiro Empreendedora tem muito esse foco, não só na criação de novos negócios, e é lógico que isso é importante, mas darmos as ferramentas e as competências aos alunos para que eles vão fazer um bom exercício na sua vida profissional. Portanto, eu acho que nesse sentido vocês estão de parabéns porque estão a trabalhar mesmo nas camadas mais jovens. Quando eles chegarem à universidade, vão muito mais preparados e já levam ali o bichinho do empreendedorismo para depois poderem trabalhar noutros projetos. Nós estamos a tentar implementar em camadas mais jovens, no primeiro ciclo, segundo ciclo, vamos ver se conseguimos. Já falámos com a Startup Portugal também, para lhes incutir aqui esta questão do empreendedorismo nas escolas, para ver Acho que se a Acho que tem nível mesmo que começar nacional, pelos não é? mais pequeninos, porque Exato, para se chegar. eles já vierem sensibilizados para isso, e nós temos outros municípios com essa experiência, acho que depois quando chegarem ao concurso no ensino secundário vão trazer já muito mais ferramentas e muito mais conhecimento. Portanto, apoio a 100% essa ideia. Já alguma vez viste algum projeto que tinha tudo para ter sucesso, mas não avançou? Sabes o motivo? Eu, em 15 anos, já são 15 anos a acompanhar projetos empreendedores, acho que já vi um bocadinho de tudo. E posso dizer que também já vi o contrário, que foi projetos com os quais eu tive reuniões e que no final eu pensei, falta aqui qualquer coisa, não acho que a ideia tenha potencial. E os empreendedores demonstraram-me o contrário. E eu fico muito feliz por isso. Eu digo muitas vezes no consultório de empreendedorismo, eu e a Joana, que demonstrem-me que nós estamos erradas. Nós estamos erradas no sentido, porque muitas vezes estamos a fazer questões, sinto que eles estão a começar a ficar um bocadinho desmotivados. Eu digo sempre, não levem isto a peito, nunca é sobre o empreendedor. Quando nós fazemos questões, quando nós colocamos se calhar algumas barreiras ao avançar do projeto, é no sentido de os fazer pensar e terem a certeza que o passo que vão dar é o passo certo. Portanto, já tive muitos casos em que eu reuni com o empreendedor e pensei, isto não vai lá, ou porque não senti o feeling na equipa, ou porque achei que o projeto não tinha viabilidade económica, e é sempre aquele ponto que nós batemos muito, porque o projeto tem que ter viabilidade económica. Isto, claro que a gente pode gostar imenso do nosso projeto, mas no final do mês ele vai ter que dar lucro. Portanto, e já vi isso e depois eles demonstraram-me o contrário. Mas também, efetivamente, já vi projetos que eu terminei a reunião a dizer, pá, que ideia gira, como é que ainda ninguém pensou nisto? E depois o projeto não avançou. E se tu é que identificar motivos, eu acho que primeiro é sempre a equipa, porque muitas vezes quando se começa são projetos académicos, grupos de amigos, isto é tudo muito bonito, naquela fase em que é uma ideia, isto vai ser espetacular, mas depois começam a aparecer os problemas, as dificuldades, e muitas vezes as equipas acabam por se desmantelar. E se as coisas não estiverem muito bem salvaguardadas, o projeto acaba por morrer, porque depois não ficou definido se eu sair, como é que fica o projeto. Portanto, as coisas não ficaram previamente acordadas e pode ser um dos motivos. E outro é a dificuldade que os empreendedores têm de ir para a rua fazer a validação da sua ideia de negócio. Hoje, é lógico que existe acesso a muita informação online, o ChatGPT também veio ajudar muito nesse sentido, e nós somos as primeiras a dizer, façam o vosso modelo de negócio, façam um bom prompt, vão ao ChatGPT, façam um bom prompt e exportem o vosso modelo de negócio, porque vocês depois vão ter sempre que ir para a rua fazer o processo de validação.
Portanto, porque é que temos que estar a queimar neurónios Exato. 2, 3 dias a fazer um Business Model Canvas, quando podemos pedir ao ChatGPT ou outra ferramenta de inteligência artificial e receber logo uma proposta? E depois é ir validar. E depois vão ter que alterá-la certamente, mas também já o tinham que fazer se o fizessem per si. Portanto, acho que peca muito pela equipa e peca muito pela falha no processo de validação da ideia de negócio. Porque se calhar quando se idealiza, tem-se a certeza que vai ser aquele o meu segmento de cliente, e depois é aquele balde de água fria quando se percebe o segmento de cliente não está assim tão interessado na minha ideia, ou pior, não está disposto a pagar pela solução aquilo que eu tinha idealizado como o preço que ia cobrar. Portanto, e acho que esses podem ser os motivos que levam o projeto a morrer. Isto aqui da apresentação dos projetos, já passámos aqui um bocado por isso quando estamos a dar aqui a mentoria aos empreendedores e, meu Deus, como é que vamos apresentar isto? E depois ser uma grande surpresa, né? Quando estás no júri Sim, é e muito sai um bom ver a projeto. evolução. Eu acho que das coisas que mais gozo me dá neste trabalho de acompanhamento dos empreendedores é ver a evolução. Eu recordo uma história, fui a uma feira no Porto, férias, fim de semana, já não sei, no Porto, e vou a uma feira na Alfândega e vi uma empreendedora que tinha feito o processo de capacitação connosco, e o projeto estava ali em exposição, o projeto ainda hoje existe. E eu lembro que eu ia para o meu marido e disse: Estou tão contente de ela ter conseguido um stand na feira da Alfândega. E ele disse: Mas o que é que tu ganhas com isso? E eu disse: Eu ganho, tipo, é aquele reconhecimento. É lógico que eu não ganho nada pelo negócio per si, mas saber que efetivamente aquilo era um sonho, era um projeto que já vinha de família, o pai já gostava de ter implementado e não conseguiu, e ela conseguiu implementar aquele projeto e o projeto vingou. E ver essa evolução, para mim, é o que me dá mais gozo. É claro que também fico contente quando um empreendedor faz todo este percurso de capacitação e chega ao final do programa, e eles podem estar connosco até um ano em pré-incubação, e que me diga: Olha, Eva, gostei muito das formações, gostei muito dos mentores, mas percebi que isto efetivamente não tem potencial. Isto não é negócio, portanto vou ter que pivotar, vou ter que me dedicar a outra coisa qualquer, e tudo bem com isso. É preferível eles tomarem esta decisão nesta fase do que efetivamente avançarem com a criação da empresa e depois perceberem que afinal o projeto não tem pernas para andar. Porque eu também já tive muitos casos em que eles nos batem à porta a dizer: Olha, nós tivemos uma ideia de negócio, isto é tão bom que nós já fomos criar a empresa. E eu dá-me logo assim um aperto, assim: Como assim foram criar a empresa? Quem é que vos disse que vocês podiam fazer isso? Ah, Porque realmente acho que o processo per si, acho que é o melhor caminho, e gosto muito de ver a evolução dos nossos empreendedores. Na tua opinião, quais são os principais desafios que os projetos de base tecnológica na região da Aveiro enfrentam hoje e como é que a Step Up e o Voga Park os ajudam a ultrapassar esses obstáculos? E assim, nós, na universidade, o nosso foco, como é lógico, é muito nos projetos de base tecnológica. Temos aqui um grande desafio, não é? Porque os nossos investigadores, chamaste uma mosca para aqui. Temos o desafio dos nossos investigadores quererem continuar a ser investigadores. E está tudo bem com isso. Não é? Eu digo sempre que nós não podemos obrigar um investigador a tornar-se empreendedor. Mas também acredito que dentro da sua equipa de investigação, seja com os alunos de mestrado, seja com os alunos de doutoramento, há sempre ali alguém que tem o bichinho, que tem o perfil. Portanto, o meu desafio é sempre esse, é que eles façam o processo. Portanto, acho que o Step Up foi criado, e todos os polos de incubação que existem na região é para auxiliar quem tem uma ideia de negócio a fazer o processo. Eu acho que passar por esse processo é muito enriquecedor, e depois no fim logo decidem se efetivamente querem dar o passo de ser empresários, podem ter os dois chapéus, porque é possível o acumular e ter os dois chapéus de investigador e de empreendedor, mas é importante fazer esse passo. E é lógico que projetos de base tecnológica têm aqui um time to market também um bocadinho diferente, não é? Nós temos acompanhado, e se calhar as nossas últimas spin-offs são quase todas da área da saúde. Nós sabemos as dificuldades que é colocar no mercado um projeto na área da saúde. Portanto, há aqui todo um caminho que não é como aqueles empreendedores que não é aqui desprimor a nenhum projeto, mas há projetos que são muito mais fáceis de implementar. Se estivermos a falar em aplicações, é muito mais fácil criar uma empresa para desenvolver uma aplicação do que estar a criar um projeto que vai desenvolver células para combater o cancro, o que seja. Portanto, temos aqui projetos que estão em fases distintas, o acompanhamento também tem que ser distinto, o investimento é muito distinto, portanto, também temos que encontrar aqui formas de arranjar financiamento para estes mesmos projetos. Muitas vezes estes projetos acabam por constituir a sua empresa até mais cedo do que aquilo que poderia ser previsto. Porquê? Porque como empresa também tem a possibilidade de ir a outras oportunidades de financiamento nacionais e europeias, portanto, mas temos que ver aqui também de que forma é que conseguimos, nós em conjunto com os diferentes parceiros, alavancar estes projetos de base tecnológica, que não são só da universidade, mas que toda a região também pode ter este tipo de projetos.
participas em muitos eventos no país e também no exterior. Como é que analisas o nosso ecossistema em Aveiro, na região de Aveiro? Eu acho que nós temos que destacar o facto de Aveiro ter, se calhar a primeira, pelo menos, isso, não sei se ainda é a única, mas pelo menos fomos os primeiros a criar a rede de incubadoras da região de Aveiro. Portanto, o facto de nós termos uma incubadora de empresas da região de Aveiro que agrega os 11 polos mais um, que é a Universidade de Aveiro, acho que isto nos traz aqui uma vantagem que eu não vi, e já fui a alguns sítios, e que não vi noutros sítios. Este trabalho em rede. eh, eu acho que ainda há muito que nós podemos melhorar nesta cooperação entre municípios, mas temos esta vantagem. Eu, se calhar, se tivesse que destacar algumas coisas que quando vou lá fora vejo, se calhar há outro investimento. Se calhar eles têm a possibilidade, fazem coisas porque têm mais dinheiro para fazer essas coisas. Mas nós também acho que já demonstramos que conseguimos fazer muito com pouco. Portanto, e se continuarmos este processo de trabalho em rede, eu acho que vamos continuar a destacar-nos no panorama nacional. Portanto, acho que temos todas as ferramentas para o fazer. Portanto, se houvesse aqui um elemento que eu f- destacasse comparativamente com outros ecossistemas de empreendedorismo, é o facto de nós termos esta capacidade de trabalhar em rede, de eu precisar de alguma coisa, ligo para Saber de Boga, preciso de alguma coisa, ligo para a albergaria, ligo para a Águila. Eu acho que esta facilidade também foi um processo, não é? E tu também acompanhaste este processo. Eu lembro-me do primeiro projeto em que quase que ninguém falava com ninguém, porque pronto, estamos a falar de municípios distintos, de municípios com cores distintas. Portanto, no início sentimos ali algumas barreiras, mas acho que conseguimos quebrar essas barreiras, e acho que hoje temos todos a mesma missão, que é trabalhar em prol dos empreendedores, trazer cada vez mais empreendedores para as nossas incubadoras, e acho que essa vantagem ninguém nos tira. Esta questão de nós trabalharmos em rede, também criamos ligações pessoais também, amizades. E eu acho que quando entrei aqui no Voga Park, acho que nem conseguia dizer uma outra palavra, nem apresentar o Voga Park, mas sentir esta força, por exemplo, tenho que fazer algum evento e saber que tenho esta força humana, não é? Tanto na universidade como em alguns polos, estas amizades também nos ajudam a concretizar aqui tanto projetos profissionais aqui no Voga Park, mas pessoal a dar aquele reforço que conseguimos e vamos conseguir e pronto, e aqui estamos hoje. O Voga Park aquilo que era e o que é hoje, e isso também é graças a ti e aos outros. A todos. eh, O a trabalho muitos. é muito teu, e a gente conheceu-se ainda antes de eu estar na Universidade de Aveiro. Ainda estava na Associação Industrial, e realmente também estava o Voga Park a nascer. Portanto, e acho que também é de salientar esta evolução do Voga Park, que hoje que se calhar também se destaca muito na rede de incubadoras pelo trabalho que tem vindo a fazer, mas é muito isso, é o trabalho em rede. Eu acho que todos temos esta facilidade de contactar qualquer um dos colegas dos polos e manter aqui uma boa relação, e se precisar de alguma coisa, eu sei que um dos polos vai ajudar. E muitas vezes nós tentamos também ir a projetos financiados, também é algo que podemos aqui referir, porque muita da nossa atividade tem sido também graças ao financiamento que temos conseguido angariar, e é muito porque surge aquela oportunidade de financiamento e nós arregaçamos mangas e fazemos um projeto em conjunto, e estamos a falar de muitos parceiros, portanto, porque junta-se também a nós a Associação Industrial, a comunidade intermunicipal. Portanto, acaba por ser aqui um grupo de parceiros ainda extenso, e nós conseguimos trabalhar todos em conjunto. Portanto, isso também é de salientar. Já nem me estava a lembrar quando é que nos tínhamos conhecido. Já foi há algum tempo. Já foi há algum tempo. Conselhos é que davas a investigadores ou estudantes da universidade que hesitam em transformar a sua ideia num projeto empresarial? Eu acho que já referi um bocadinho, passem pelo processo. Eh, Hoje o facto da Universidade de Aveiro também ter apostado muito na pré-incubação, e se calhar fazer aqui um bocadinho este enquadramento, nós já trabalhamos o empreendedorismo na Universidade há muitos anos, não é? Temos uma incubadora que para o ano celebra 30 anos, portanto vamos ter festa. Mas também a própria Universidade criou o seu gabinete de transferência de tecnologia, na altura a UATEC, em 2006, hoje o Acupera, e a primeira área de intervenção da UATEC foi o empreendedorismo, porque percebemos que efetivamente havia ali muito conhecimento, muita tecnologia que tinha potencial para ir para o mercado. Portanto, e foi por aí que começámos. Só depois é que até pegámos na propriedade intelectual, porque percebemos que temos que proteger este conhecimento e estas tecnologias. Mas efetivamente o empreendedorismo foi uma aposta. E depois também temos a Associação Académica, que também trabalha a promoção do empreendedorismo. Temos um grupo de docentes que, além de dar aulas de empreendedorismo, investiga na área do empreendedorismo. Portanto, esta reitoria, a bom tempo, percebeu que era necessário agregar esforços. Portanto, daí que foi criada o ano passado a estratégia Step Up, a Universidade de Aveiro Empreendedora, que tem mesmo esse intuito. Nós sentámos todos à mesa,
fizemos um diagnóstico, fizemos focus group, tentámos ver o que é que estávamos a fazer que poderia ser melhorado e hoje temos um plano estratégico com responsabilidades para cada um destes agentes que eu mencionei e estamos a trabalhar em conjunto. E só assim é que funciona, né? Se eu refiro a rede de incubadoras, nós dentro da própria universidade também tínhamos que trabalhar em rede. Porque senão muitas vezes acontecia eu estar a fazer um evento de empreendedorismo e a associação na mesma semana ter outro. Ou seja, parecia que estávamos quase que a competir uns com os outros porque não comunicávamos. Porque acho que às vezes o problema maior é sempre a questão da comunicação. E hoje trabalhamos todos em rede. Portanto, e hoje fazemos este processo, permitimos este processo de incubação, em que podem estar connosco pelo menos um ano, podem estar connosco, podem beneficiar das atividades de capacitação. Nós terminámos a semana passada mais um programa de valorização de tecnologias, em que tivemos investigadores nacionais e internacionais, até porque o programa foi ministrado em inglês para permitir a muitos investigadores estrangeiros que temos na universidade que também pudessem fazer este exercício, e eles trouxeram a sua tecnologia para a sala de aula e durante 7 semanas, com workshops e com mentoria especializada, tiveram a fazer o processo de validação dessa mesma tecnologia. E o objetivo é mesmo esse, é eles ficarem com as ferramentas, com as competências, eles perceberem que efetivamente o mercado tem interesse naquela tecnologia, porque muitas vezes, e há muitos anos atrás, hoje acho que menos, estava-se muito fechado em laboratório, portanto fazia-se muita investigação per si, que não era investigação aplicada, portanto hoje também acho que já ultrapassamos um bocadinho isso, apesar da investigação pura também ser necessária, como é lógico, mas temos apostado muito naquilo que é a investigação aplicada, portanto, e há que depois saber dar o passo de colocar essa investigação no mercado. Por isso, o desafio que eu deixo aos investigadores, empreendedores da UA é que façam o processo, é que tentem perceber se efetivamente há clientes para aquela tecnologia, eh, se ela é viável economicamente, e depois sim toma a decisão se vão todos os investigadores, se daquele grupo de investigadores vai só um ou vão dois, se vão arranjar pessoas externas para integrar a equipa. Isso depois são os próximos passos. Mas fazer o processo, acho que é o conselho que eu deixava. Pensando agora no futuro, de que forma é que esperas ver evoluir o ecossistema de empreendedorismo em Aveiro nos próximos 5 anos? E eu acho que nós já não podemos pensar a 5 anos. A vida tem acelerado tanto, eu dou sempre o exemplo da inteligência artificial, não é? Nós começamos a ouvir a inteligência artificial, se calhar para aí há 2 anos, não faço ideia se já foi há muito mais, e as coisas evoluíram de uma forma muito acelerada. Portanto, acho que hoje temos que pensar num amanhã muito mais próximo, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, porque as coisas estão sempre a evoluir. E eu acho que nesse sentido, nós também temos que parar um bocadinho para pensar como é que nós podemos reestruturar aquilo que é o nosso trabalho de apoio ao empreendedor. Porque se calhar em algumas coisas ainda estamos a fazer como fazíamos há 5, há 10 anos atrás, e hoje os alunos não têm eh, a mesma disponibilidade para estar numa sala de aulas fechados um dia inteiro, como nós fazíamos o laboratório de empreendedorismo, que era o dia inteiro em sala de aula, com workshops e com mentoria. Nós também temos que dar um passo e temos que pensar um bocadinho como é que nós captamos este público, porque é um público completamente distinto. Eu acho que nisto também temos que parar um bocadinho para analisar isso, porque o empreendedor que nós tínhamos há 10 anos atrás não é o empreendedor que temos hoje. Com se calhar mais avesso ao risco, com menos paciência no sentido de ser menos resiliente, se calhar, desiste mais facilmente. Portanto, nós também temos que nos adaptar, não tem que ser eles a adaptar-se à nossa forma de trabalhar. Temos que ser nós a adaptar-nos agora a este novo público. Portanto, e aí acho que efetivamente também temos que evoluir um bocadinho, temos que melhorar a forma como damos a nossa capacitação, com temas que estão mais ligados à atualidade. Se calhar também nós, está na altura de todos pararmos e fazermos, se calhar, alguma formação. Eu digo muitas vezes, eu preciso de ir fazer formação, Sim. porque há muitos temas que eu sinto que não estou a acompanhar. Eu às vezes estou em reuniões com empreendedores e percebo que eles dominam muito mais alguns temas do que eu. É lógico que se for da sua área de investigação, é normal, não é? Eu tenho investigadores, se calhar de física, de química, que vão lá falar de temáticas que eu fico assim, não sei muito bem. Pronto, nós tentamos sempre, o nosso apoio é sempre na área do negócio, do modelo de negócio, não na parte da tecnologia. Mas acho que há áreas, e a questão da inteligência artificial acho que tem que ser algo que nós temos que estar muito atentos, porque quando eu brincava há pouco a dizer façam um bom prompt e tirem o vosso modelo de negócio, é possível. E se calhar há uns anos atrás era impensável fazer-se um modelo de negócio no Google, não é? A gente dizia, não, vocês têm que ir para a rua, vocês têm que falar com pessoas. Mas antes disso nós fazíamos um plano de negócios com 40, 50 páginas, obrigávamos os empreendedores a fazer um plano de negócios de 40, 50 páginas e fomos evoluindo, portanto, e acho que temos que continuar esse processo de evolução e adaptar-nos a esta nova realidade e a estes novos empreendedores, e acho que ainda temos que trabalhar um bocadinho, todos.
Obrigada, Eva. Gostei muito que estivesses aqui connosco neste Voga Talks. Obrigada. E agora tenho uma pergunta eu para ti. Nós também já colaboramos há muito tempo, mas como é que tu achas? Eu acho que nós podemos ainda trabalhar mais esta ligação e a universidade tem 3 missões, como toda a gente sabe, o ensino, a investigação e a cooperação com a sociedade. Como é que tu achas que a Rita ainda pode fomentar aqui a cooperação voga par com a Universidade de Aveiro, nomeadamente com as empresas que tu tens aqui sediadas? É lógico que algumas já colaboram connosco, a Grafnest tem vários projetos em copromoção com a UA, mas como é que tu achas que a gente ainda pode fomentar aqui melhor a ligação voga par com a Universidade de Aveiro? Com a universidade e com os nossos parceiros, não é, na rede, eu acho que nós chegamos a um ponto que precisamos de investimento para as nossas atividades e colaborar nesse sentido. E os empreendedores que vêm, nós podemos lhe dar algumas mentorias, mas o conhecimento científico e tecnológico está nas universidades. E é essa proximidade, não é, que gostaríamos de promover e intensificar. Vai mais por aí. Vamos conversar. Muito obrigada por terem estado desse lado. Fiquem atentos aos próximos episódios do Volga Talks. As conversas com as pessoas que criam inovação e constroem o futuro na região passam por aqui. Eu nunca irei à televisão. Nunca pensaste em Eu sempre disse que ia ser jornalista de jornal. Estava na redação fechadinha, entre 4 paredes. Oh, meu Deus.